A paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus possa fortalecer os vossos corações. Tenho uma palavra de Deus que servirá de reflexão, de análise para as nossas próprias vidas e para que nós também não sejamos enganados pelo joio que está no meio do trigo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus que está inserida no livro do profeta Jeremias. Vamos ler Jeremias no capítulo de número 18. Glória a Deus. Jeremias 18 diz assim: Palavra do Senhor que vê Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos ler ainda Romanos no capítulo de número 9, versículo de número 21, 22 e 23. Diz assim: Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparado para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, para a glória que preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos aqui o texto da palavra de Deus. Deus se querendo dar uma lição para o profeta Jeremias. E no capítulo 18 nós vemos que Deus olha dos céus para o profeta. E Deus, em seu coração, em seu pensamento, está dizendo o seguinte: eu tenho que mostrar para ele o que eu faço. Eu tenho que mostrar para ele como eu trato Israel. Eu tenho que mostrar para o meu profeta a maneira que eu trabalho. Ele precisa entender. E aí nós entendemos que Jeremias não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Então, no capítulo 18, Deus diz: Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. A Bíblia diz que Jeremias, como um profeta obediente, desce a casa do oleiro. E quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele vê um oleiro trabalhando com um vaso, aleluia, sobre as rodas. E agora o vaso que está na mão daquele oleiro, ele se quebra, ele se torna cacos nas mãos do oleiro. E Jeremias está contemplando aquele trabalho. E diz o texto que o oleiro pegou aquele mesmo vaso quebrado e começou a tornar a fazer dele outro vaso como bem lhe apraz. Diz a Bíblia que quando Jeremias vê toda aquela situação, então a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias. A Bíblia diz que Deus disse: Jeremias, escute uma coisa, assim como este oleiro está fazendo com este barro, com este vaso, assim é Israel na minha mão. Assim sois vós, ó casa de Israel, porque como fez este oleiro a este vaso, assim eu, o Senhor, faço com a casa de Israel. Aleluia! Deus está literalmente mostrando para Jeremias que Israel é comparado como um vaso de barro. Aleluia! E Deus está dizendo para o profeta, assim como este vaso,
ele se quebrou, e ele mesmo quebrado, o oleiro pegou os cacos e tornou a fazer outro. Assim faço eu com Israel. Israel pode estar quebrado em cacos de barro, eu vou juntar os cacos quebrados e farei de Israel um vaso novo. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus deu essa experiência para Jeremias entender esta lição espiritual. E agora nós vemos na carta de Paulo à igreja que está situada na cidade de Roma, no capítulo 9, no versículo 21, Paulo está dizendo a mesma coisa, Paulo está explicando a mesma coisa. Paulo conhecia a Torá, Paulo conhecia os profetas, Paulo conhecia os salmos, Paulo conhecia os livros dos reis de Israel, ou seja, ele conhecia o texto de Jeremias, e aqui ele está inserindo isso dizendo, ou não tem o oleiro poder sobre a massa para fazer do mesmo barro um vaso de honra e um vaso para desonra? Ou seja, no versículo de cima, acima, Paulo está dizendo para eles, olha, tu, porém, que dirá? De que maneira se queixa ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Paulo está agora colocando as coisas no lugar. Os homens estavam querendo questionar a Deus, os homens estavam querendo indagar a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, e Paulo está colocando eles no seu devido lugar, dizendo, porventura podes aquele que foi criado questionar quem o criou? Olha que coisa linda. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Aleluia. Quem és tu? Quem sou eu para discutires com Deus? Quem és tu, mulher, para discutires com Deus? Ah, por que que Deus me fez assim? Ah, por que que está assim? Ah, por que que Deus me chamou assim? Ah, por que que Deus me colocou assim na obra? Ah, mas por que que Deus me deu esse dom? Ah, mas por que que Deus me deu essa chamada? Podes tu, ó homem ou ó mulher, questionares a Deus? Tu pode discutires com Deus? Oh, aleluia. Olha que coisa linda a lição que nós entendemos e aprendemos no texto da palavra. Glória a Deus. Nós não temos esse direito de discutir com Deus. Nós não temos esse direito de questionar a Deus. Aleluia. Mas eu quero me ater no versículo de número 21. Ou não tem oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? É aqui que eu quero me ater. Eu vou enfatizar rapidamente sobre o vaso de honra e sobre o vaso de desonra. O texto diz que o vaso de honra é o vaso de misericórdia preparado para alcançar o mundo vindouro. O vaso para a desonra, ele é preparado para a ira de Deus. Como nós podemos identificar um vaso de honra e um vaso para a desonra? Hoje, no meio evangélico, no meio secular evangélico, nós vemos diversos tipos de crente. Nós vemos diversos tipos de igreja. E como identificar um vaso de honra e um vaso para desonra? Como identificar um joio no meio do trigo? Como saber destas coisas? Como nós podemos discernir isto? E aqui eu quero falar sobre alguns pontos específicos
para que nós podemos discernir quem é o vaso de honra e quem é o vaso para desonra. Em primeiro lugar, eu quero focar e apresentar o vaso para a desonra, preparado para a ira de Deus. O primeiro ponto é: o vaso para a desonra, ele não tem o selo de Deus. A Bíblia Sagrada diz que todos aqueles que Deus chamou, escolheu, elegeu, preparou, Deus o selou com o seu Espírito Santo. O vaso, meus amados, que é preparado para a ira, o vaso para a desonra, não tem o selo do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que todos que não têm o selo do Espírito não pertencem a Deus. Por quê? Porque o selo é um passaporte do crente. O selo é identificação de propriedade de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então todos que não foram selados por Deus é vaso para a desonra. O segundo ponto: o vaso para a desonra não tem o poder do Espírito de Deus sobre a sua vida. Nós vemos muitas pessoas até tentando aparentar que tem, até tentando demonstrar que tem, mas não tem o poder de Deus na sua vida. E Deus não pode dar o seu poder para essa pessoa. Deus não pode derramar o seu poder sobre essa pessoa. Por quê? Porque é vaso para a desonra, e vaso para a desonra não pode ser cheio do poder de Deus. Aleluia. Em terceiro ponto, um vaso para desonra não pode e não tem a unção de Deus. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Escute isto: muitas pessoas estão pregando o evangelho, muitas pessoas estão evangelizando nas ruas, nas casas, nos hospitais, muitas pessoas estão nos púlpitos das igrejas, falando bonito, cantando bonito, aparentando casa bonita, terno bonito, voz bonita, é tanta coisa bonita, mas não tem unção. O que resolve as coisas não é a aparência humana. O que resolve as coisas na vida do vaso não é o seu terno caro, o seu sapato caro, não é a sua boa fala, a sua boa exegese hermenêutica, não. O que resolve as coisas na igreja é a unção de Deus. Se você não tem unção e você está fazendo a obra de Deus sem unção, quem sabe você é um vaso para a desonra. Escute uma coisa: todos aqueles que pedem a unção, todos aqueles que se dedicam em ter unção, e Deus, Ele já chamou esta pessoa para isto, Deus lhe considerar a unção poderosa, extraordinária da parte de Deus. Mas todos os vasos que são um vaso para a desonra, não tem, não pode ter, não receberá a unção de Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Em quarto ponto, um vaso para a desonra, ele não tem o amor de Deus derramado no seu coração. É um coração amargo, é um coração egoísta, é um coração venenoso, é um coração prepotente, é um coração maldoso, é um coração malicioso, é um coração semeador de contenda, semeador de intriga, semeador aleluia, semeador, meus amados irmãos, até mesmo de fofoca, semeador também de calúnia. Por quê? Porque dentro dele não tem o amor de Deus. E quando alguém não tem o amor de Deus, ele não suporta o erro das pessoas, ele não suporta a falha das pessoas, ele não consegue se olhar, ele não consegue se examinar, ele só sabe apontar dedo, só sabe julgar. Aleluia. Por quê? Porque ele é um vaso para desonra, e vaso para desonra não tem o amor de Deus. Aleluia. Em quinto lugar, um vaso para desonra não gosta da prática da santificação. Todo vaso que é para a ira de Deus, que não é um vaso de honra, detesta falar em santificação. Quando fala em santificação, ele fala que é costume de homem, é doutrina de homem, é coisa inventada pelo homem. Não, escute, a santificação é bíblica, a santificação faz parte da salvação, a santificação faz parte do reino de Deus, porque pessoas que não foram santificadas, pessoas que não entram no processo de santificação, o seu corpo fica impuro, fica imundo, e como habitará
O próprio Deus num corpo assim. Como habitará a imortalidade de Deus num corpo assim? Aleluia. Por isso que eu digo, um vaso para desonra não ama a santificação. A santificação é loucura para uma pessoa que é um vaso de desonra. Em sexto lugar, um vaso de desonra, ele vive se exaltando, não tem humildade, ele não gosta de humildade, e quando ele vê alguém sendo humilde, ele diz que esta pessoa é uma pessoa incapaz de fazer a vontade de Deus, aleluia. Ele é uma pessoa exaltada, prepotente. Lembram de Nabucodonosor? O que aconteceu com ele? Por causa do seu esplendor, do seu poder, do seu governo, que se estendeu por todos os lugares. A Bíblia diz que o seu coração não era segundo a vontade de Deus. Ele se exaltou, e a exaltação dele fluiu tanto que chegou a nojar a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Não estou dizendo que naquele período ele era um vaso de ira, que era um vaso para desonra, não, mas simplesmente estou dizendo que quando um coração ele não consegue receber humildade, quando um coração não deixa Deus implantar humildade, que é a essência do próprio Deus, este é um vaso preparado para a ira, porque todos os vasos da ira, todos os vasos que são para desonra não gostam de uma pessoa humilde. Eles não gostam de humilhação. O seu coração é inclinado sempre para se exaltar. Em sétimo lugar, um vaso para desonra é um vaso que não tem paciência. A paciência vem da parte do Senhor. A Bíblia diz que a tribulação, ela produz a paciência, e todos que querem ser pacientes passarão por tribulação. E todos que não querem tribulação, todos que não gostam do trabalhar de Deus, não digo que é uma coisa boa passar por tribulação, mas todos que entendem o motivo, eles aceitam a tribulação do Senhor, eles aceitam aquilo que vier. Sabe por quê? Porque eles sabem que vão ser trabalhados para ser mais vaso de honra, mas todo vaso para desonra, ele não gosta de ser uma pessoa que tenha paciência. Aleluia. Em oitavo lugar, um vaso para desonra, ele é semeador de contenda. Ele não gosta de ver as pessoas unidas, ele não gosta de ver uma casa unida, ele não gosta de ver um casal unido, ele não gosta de ver os filhos unidos com os pais, ele não gosta de ver uma igreja unida, ele não gosta de ver uma comunidade unida. Então o que ele faz? Por ser um vaso para desonra, semeia o mal no meio deles, semeia a contenda no meio deles, semeia diz que no meio deles. Por quê? Porque é um vaso para a desonra. Em nono lugar, um vaso para desonra, o seu coração só maquina o mal. Ele não pensa em coisa boa, ele não sente coisa boa. O seu coração vive a maquinar o mal. Um vaso para desonra, e no décimo ponto, é um vaso que ama o mamon. O seu foco não é o reino de Deus. O seu foco não é juntar tesouro no céu. O seu foco é juntar tesouro na terra. O seu foco é amar o dinheiro, o poder do dinheiro, a influência do dinheiro. Aleluia. Vaso para desonra, ele ama o mamon. Ele ama as riquezas. Ele ama as propriedades. Ele ama o dinheiro. Aleluia. Glória a Deus. E para encerrar sobre o vaso de desonra, o vaso de desonra, ele ama o pecado. Ele não ama se separar para Deus, ele não ama tentar se esforçar para abandonar alguma coisa, não. Ele ama é o pecado, ele ama as suas práticas, ele ama a sua mentira, ele ama a sua prostituição, ele ama os seus furtos, ele ama os seus enganos. Por quê? Porque um vaso preparado para ira é um vaso de desonra. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é um vaso de desonra. Isto identifica um vaso para desonra. E agora, vocês veem que é muita coisa que dá para identificar um vaso para desonra preparado para a ira de Deus. E agora um vaso de honra, como podemos o identificar? É o oposto do vaso para desonra. Mas eu quero aqui pontear também alguns pontos importantes.
Em primeiro lugar, um vaso de honra, Deus deposita a sua riqueza dentro deste vaso. E nós vemos algumas qualidades do vaso de honra. A primeira qualidade, ele tem o selo de Deus. Ele foi selado pelo Espírito. Foi marcado pelo Espírito. É propriedade do Espírito. Aleluia. Ele e o Espírito se tornaram um. Por quê? Porque ele é um vaso para a honra. Perdão. Em segundo ponto, ele tem o selo de Deus. Vaso de honra, ele tem o selo de Deus. O vaso de honra profere o nome de Deus. Ele não coloca o seu nome como estátua, como vitrine. Tudo que ele faz é para o nome de Deus ser glorificado. Vaso de honra faz para que Deus seja glorificado. Vaso de honra faz para que as pessoas adorem a Deus e busquem a Deus e glorifiquem a Deus. Vaso de honra, ele se aparta da injustiça. Ele folga com a verdade, ele não ama a injustiça. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Tudo aquilo que é justo é um vaso de honra sendo usado. Ele gosta de fazer justiça, ele gosta de fazer as coisas certas, ele gosta de fazer as coisas para agradar as pessoas. Aleluia. E quando eu falo em agradar, eu não falo em bajular pessoas que estão no pecado, estão no erro, não. Eu digo em dar para as pessoas que realmente elas merecem. Isso é uma pessoa justa, um vaso para a honra. Ele purifica-se a si mesmo de toda a impureza. A Bíblia Sagrada diz no Apocalipse que aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vaso de honra, ele purifica-se de toda a impureza. Um vaso de honra, ele se santifica todos os dias, aleluia. Ele tenta moldar a sua vida conforme a palavra de Deus. Ele ama a palavra de Deus, ele quer a palavra de Deus, ele almeja a palavra de Deus, e todos os dias ele vai colocando a sua vida conforme a palavra de Deus, aleluia. Não existe outra forma de se santificar a não ser pela palavra de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Um vaso de honra, a sua fé é evidenciada em Deus, aleluia. A fé num vaso de honra não está colocada numa igreja. A fé de um vaso de honra não está colocada nos homens, nos pregadores, nos pastores, nos líderes, nos missionários, nos apóstolos, não. A sua fé não está condicionada a uma placa de algum ministério, aleluia, mas é claro que não. Por quê? Porque um vaso de honra entende que a sua fé, a sua confiança está em Jesus Cristo. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte, que ele é o autor e consumador da fé, aleluia. Um vaso de honra, a sua fé não está nele, não está no seu braço, não está no seu carro, não está nos seus cavalos, está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Um vaso de honra é evidenciado pelo amor genuíno. Todo vaso de honra sabe amar. Todo vaso de honra sabe estender a mão. Todo vaso de honra, ele tem amor no seu coração. E este amor não é um amor fingido, não é um amor que as pessoas somente falam da boca para fora, não. É um amor com obras, é um amor com atitude. Em primeiro lugar, ele ama a Deus acima de todas as coisas. E em segundo lugar, ele ama o seu próximo. Quando ele vê uma pessoa necessitada, o seu coração já começa a condoer-se. Ele abre a sua casa, ele abre os seus armários, ele abre a sua despensa, ele abre o seu guarda-roupa, ele abre a sua carteira, ele intercede, ele ora, ele jejua. Além de abençoar a pessoa financeiramente, ele abençoa a pessoa com as suas orações.
Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E quando ele é ferido, machucado, injuriado, injustiçado, quando alguém lhe faz o mal, ele consegue olhar com um olhar de brandura, ele consegue olhar e consegue perdoar a pessoa. Por quê? Porque ele é um vaso de honra, e vaso de honra, Deus depositou a sua riqueza, e o amor de Deus é a maior riqueza de Deus derramada no coração do vaso de honra. Um vaso de honra, ele vive em paz para com todos. Todos podem fazer guerra com o vaso de honra, mas o vaso de honra não faz guerra com os outros, não. A sua boca não é para discutir, não é para bater boca, não. Não é para demonstrar que ele tem razão, não, aleluia. Por quê? Porque ele é um vaso de honra, e vaso de honra, ele prefere a paz do que ter razão, ele prefere a paz do que mostrar o seu lado da história. Oh, glórias ao nome do Senhor. Um vaso de honra, ele procura ter paz para com todos. Um vaso de honra, ele tem um coração puro. O que é coração puro? É um coração sem malícia, sem maldade, sem inveja, sem cobiça. É um coração puro. Isso é um coração puro. Um coração que não tem as suas mãos manchadas de sangue. O que é manchada de sangue? É aquelas mãos que procuram matar o seu próximo, matar o seu semelhante, seja fisicamente mesmo, ou seja dentro do seu coração, com ódio, com rancor, com maldade. Aleluia, ele não tem isto no seu coração. Por quê? Porque o vaso de honra tem um coração puro. Outro ponto, um vaso de honra, ele sabe quando é para corrigir no momento certo. E sabe como é que ele corrige? Corrige com brandura. Vaso de honra corrige com brandura. Ele sabe como corrigir. E ele sabe que também ele está sujeito a errar. Então ele vai com humildade. E por que ele vai? Porque Deus o levou a fazer isso. Deus o condicionou para isto. E quando ele vai corrigir, ele corrige com brandura. Por que com brandura, pregador? Por que com brandura, pastor? Porque ele é um vaso de honra. Vaso de honra, ele sabe ensinar a palavra de Deus. Ele ensina com toda longanimidade, com toda paciência, até a pessoa entender, até a pessoa aprender, até a pessoa se converter. Ele sabe ensinar, ele sabe explicar, ele sabe mostrar os detalhes. Por quê? Porque ele é um vaso de honra. E um vaso de honra também é uma pessoa paciente. Vaso de honra é uma pessoa paciente, ele já aprendeu. Ele já aprendeu que tudo tem um tempo debaixo dos céus. Ele tem paciência e também é paciente. Ele sabe esperar as promessas de Deus sobre a sua vida. Não é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que vive a lutar e combater contra Deus por causa das coisas que foram ditas, ou faladas, ou prometidas na Escritura. Não. Como ele é um vaso de honra, ele sabe esperar o tempo certo de Deus. Vaso de honra tem a unção. Quando você vê o vaso de honra pregar, você sente a unção. Você sente aquela coisa extraordinária que você começa a ouvir e começa a chorar. Palavras ungidas. Aleluia, glória a Deus. Um vaso de honra, quando fala, Deus age no coração das pessoas. Ele tem unção, ele tem capacidade dada por Deus. Um vaso de honra também, ele recebeu o poder de Cristo, o poder do Evangelho. Então, quando ele ora pelos enfermos, Deus cura os enfermos. Quando ele prega na igreja, Deus manifesta o seu poder. Aleluia. E quando Deus manifesta o seu poder, pessoas são libertas de demônios, pessoas são libertas de vício, pessoas são libertas de hábito, de costume e de uma vida pecaminosa. Por quê? Porque o poder de Deus vai de encontro aonde precisa. E quando o poder chega e quando o poder desce, destrói todas as obras do diabo. Vaso de honra, ele tem o poder de Deus à sua disposição. Um vaso de honra, ele tem a unção de Deus sobre a sua vida.
Esses são os 2 pontos que eu queria vos mostrar aqui nesta mensagem. Vaso de honra é um vaso da misericórdia de Deus, que desfrutará da vida eterna. O vaso para desonra, ele simplesmente receberá o cálice da ira de Deus. Era isso que eu queria vos mostrar nesta mensagem. Por esta mensagem você pode identificar quem é vaso de honra e vaso para desonra. E você pode olhar para você mesmo e ver se você não está sendo um vaso para desonra ou um vaso para honra. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Nesta mensagem você tem aqui as 2 coisas para analisar, os 2 pontos para analisar. A lição é esta: você é um vaso de honra ou você é um vaso para desonra? Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Amém? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, e Deus sempre estará conosco. Amém.